Porque olha só, Renata, a gente está ouvindo o depoimento, assim, o relato de uma mulher super bem informada, independente financeiramente, emocionalmente, de uma mulher empoderada. E olha a situação em que, olha como ela se sentiu. Imagine o que acontece com quem é subordinada, com quem é dependente financeiramente ou emocionalmente ou profissionalmente. Enfim, a ministra, com essas falas dela, são tão tocantes e talvez um desavisado ou alguém que não tem a menor noção do que isso significa. Ah, imagina, mas por que isso? Imagina, ela era ministra também. As pessoas não têm noção de quão paralisante, tão impactante é, especialmente quando ela fala assim, eu quis pensar que aquilo não estava acontecendo, talvez eu tivesse enganada. Renata, por favor, traga aqui a sua análise sobre toda essa situação específica da ministra e das mulheres vítimas de importunação ou assédio. Débora, você foi cirúrgica, né? Ela é tudo isso. E ela é ministra de Estado, né? É exatamente o que você disse. Imagina o que acontece daqui para baixo, né? A gente está falando de 2 ministros de Estado e não adianta a gente querer descredibilizar essa denúncia dizendo, eles são 2 ministros de Estado, eles têm a mesma hierarquia. Assédio é assédio. Assédio não tem hierarquia, não existe hierarquia. Claro que quando há hierarquia, acaba ficando muito mais grave, justamente porque você fica ainda mais vulnerável, né? Quanto mais há hierarquia, mais vulnerável você está. Mas, de qualquer maneira, assédio é assédio. E a gente vê aí uma ministra de Estado que, em 2018, teve uma história terrível dentro da família dela. A família dela foi arrasada por um assassinato brutal da irmã dela. E agora a gente tendo que ver a Aniele de novo, a ministra Aniele, revisitar um lugar de dor e sendo exposta novamente, exatamente do mesmo jeito. Me chamou muita atenção uma frase que ela diz o seguinte, ela fala, abre aspas, trauma não é entretenimento. Então, quando tudo isso veio à tona, as pessoas queriam saber detalhes do que aconteceu. Mas não porque as pessoas estavam solidárias a ela, mas porque as pessoas estavam curiosas em relação ao que aconteceu. Mas ele te tocou? Mas como que foi? Era isso que as pessoas queriam saber, mas não justamente por solidariedade, mas sim por curiosidade, porque as pessoas queriam saber até que ponto, até onde foi aquilo dali. E você veja, Débora e Yuri, na entrevista, ela fala, eu não quero falar o que aconteceu. Eu não quero dar detalhes, porque é justamente isso, porque trauma não é entretenimento. Agora, a gente espera que esse episódio sirva de exemplo, porque depois que isso aconteceu, acendeu uma luz, eu não vou nem dizer amarela de alerta, mas uma luz vermelha dentro do Palácio do Planalto, porque a gente sabe que esse assunto é muito caro para o governo do PT, essa é uma das principais bandeiras do Partido dos Trabalhadores, uma das principais bandeiras do presidente Lula e, principalmente, uma das principais bandeiras, uma das principais lutas da primeira-dama, da Janja. Então, isso acendeu uma luz vermelha no Palácio do Planalto, eu acho que ela está lá piscando, sabe, em relação a esse assunto, para proibir que esse tipo de coisa aconteça. Porque o que se espera é que esse episódio não se repita e que outros não venham à tona, porque também é hipocrisia a gente dizer que este foi o único episódio. E eu não estou falando só do Silvio Almeida, eu estou falando em geral, governo em geral, Palácio do Planalto, Esplanada dos Ministérios. A ministra Aniele não foi a única vítima, ela foi a vítima que conseguiu falar, que o assunto acabou surgindo justamente porque ela é ministra, mas que esse episódio sirva para que isso não se repita, para que as pessoas entendam que se repetir e se isso vier à tona,
o resultado vai ser muito ruim, como foi muito ruim para o Silvio Almeida, mas também é muito ruim para a Aniele Franco e é muito ruim para o governo como um todo. Você imagina novas crises em relação a esse assunto, seria péssimo para o governo. Subscrevo aqui tudo que Renata Varandas e Débora Bergamasco disseram, até porque eu não tenho nada como homem a acrescentar no que vocês, mulheres, sabem muito mais do que é essa situação e de como se lidar adequadamente com essa situação. Os homens ainda têm muito a aprender nesses assuntos. Obrigado mais uma vez, Renata Varandas. Vamos seguir no noticiário, Débora. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo